descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, bateu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: estes são os seus deuses, que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para quem? Para o Senhor. Versículo 6. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte, seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Amém? Irmãos, nós hoje vamos retomar a parte 2 da série Didaquê, que eu ministrei no mês passado a respeito de quem é Jesus. E foi uma pergunta também que ficou ecoando no meu coração. Mas hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais nisso, amém? Nós vamos fazer outra pergunta hoje: quem é Deus? Novamente, assim como no mês passado, todas as vezes que nós ouvimos essa simples pergunta, ela pode parecer simples, ela pode parecer trivial, ela pode parecer irrisória, ela pode parecer simples. Mas ela é muito mais profunda e muito mais complexa do que nós entendemos, e além disso, ela é urgente para esse tempo. Quando nós olhamos toda a cultura e olhamos tudo que está acontecendo no meio cristão, no meio evangélico, nós, de forma muito cirúrgica, de forma muito pontual, podemos compreender um aspecto muito importante de que as pessoas adoram a um Deus que talvez elas não conheçam. Talvez não o conheçam de forma profunda, ou pior do que isso, talvez a tentativa de colocar Deus dentro de uma caixa esteja ferindo o corpo de Cristo. Nós vivemos em uma geração que pode falar de Deus, mas todas as vezes que nós olhamos para a vida, e a primeira vez que nós ouvimos a palavra Deus, ou tivemos o primeiro contato com o conceito de Deus, a primeira pergunta que a gente faz não é quem é Deus. Não é verdade? A primeira pergunta é: Deus existe? A primeira pergunta que nós somos provocados na nossa vida acerca de Deus é se Deus existe, ao invés de quem Ele é. E essa pergunta, por mais que possa parecer simples, ela nos provoca. Ela nos provoca a sairmos do nosso lugar de conforto, a sairmos do nosso lugar de uma expectativa e nos coloca em um lugar desconfortável de analisarmos a nossa devoção. Uma pergunta tão simples, mas que pode impactar a nossa vida.
Uma das coisas que eu tenho mais pensado, irmão, é que a fé, ela não tem como inimigo apenas o esfriamento. O maior inimigo da fé é o tempo. O maior inimigo da vida cristã não é apenas tudo que engloba ela, mas o principal inimigo é o tempo. Porque a fé está sempre sujeita a sobreviver a quanto tempo nós cremos. E aí a gente olha para esse texto aqui, um texto até conhecido, você já deve ter ouvido falar sobre esse povo que levantou um bezerro de ouro, e muitas vezes a gente vai ter um pensamento que isso está errado, irmão, e que foge um pouco da lógica, porque às vezes passa batido mesmo no texto. Todas as vezes que a gente fala do bezerro de ouro, todo mundo vai dizer o seguinte: eles estavam adorando, buscando adorar a outros deuses. Mas a verdade é que no versículo 5 deixa muito claro que eles iriam fazer festa ao Senhor. Eles estavam buscando adorar a Deus, mas eles estavam contaminados com aquilo que eles haviam vivido por séculos sob o domínio do Egito. Eles estavam com a sua teologia, com a sua devoção misturada. Então algumas perguntas são levantadas quando a gente fala sobre quem é Deus. Perguntas provocativas que a gente vai ouvir um ateu fazendo, a gente vai ouvir pessoas que não professam nenhuma fé fazendo, mas que muitas vezes, em muitos momentos, elas já permearam o nosso coração. Por exemplo, se Deus está no trono, por que que as trincheiras estão cheias de corpos? Por que que o clamor da fome atravessa os séculos enquanto as nossas orações parecem bater no teto? É o paradoxo do mal. Aonde está Deus se há o mal? Aonde está Deus se há fome? Aonde está Deus se houve uma pandemia mundial? Uma das que houve. Aonde estava Deus nas grandes catástrofes do mundo? Aonde estava Deus? Mas sabe, por mais que essas perguntas, relativamente buscando uma resposta para grandes eventos, elas existam, essas perguntas, elas permeiam o nosso coração em pequenas porções. Por exemplo, por que Deus não me responde? Por que que eu não sou curado? Por que que não tenho uma porta de emprego? Por que que a minha família não se entrega a Jesus? Por que que eu estou há tantos anos orando, clamando e parece que nada acontece? Essas perguntas, elas permeiam o nosso coração. É verdade ou não é, irmão? Só eu já passei por essas perguntas? Todos nós. Outras perguntas como, se a gente já se tivesse sentido abandonado por Deus, justamente quanto mais precisava dele, quanto mais precisávamos de Deus, quantas vezes nós perguntamos: Senhor, será que o Senhor me abandonou? Será que eu pequei? Será que a minha oração, será que o meu pecado está impedindo que o Senhor me ouça? Outras perguntas como, onde está Deus quando o mundo desmorona? Onde está Deus quando há morte? Aonde está Deus quando a vida se esvai? Mas será que a pergunta correta é: que tipo de Deus nós estamos construindo para que ele não entrasse em colapso com a realidade? Porque para falarmos sobre a divindade, inevitavelmente nós temos que falar sobre idolatria, porque elas são opostas. Todas as vezes que nós falamos sobre divindade, do outro lado da moeda está a idolatria. O grande oponente que já está derrotado, mas que ainda assim fere soldados no meio das trincheiras da vida comum cristã, é a idolatria. E sabe por que a idolatria ela é tão perigosa, irmão? Porque a idolatria é um agente secreto. Quem já assistiu filme de espião, de agente secreto, vocês já viram? A idolatria é exatamente isso, ela nunca fica aparente, ela nunca fica evidente, mas ela sempre está lá, batendo a porta do coração, em uma batalha entre a nossa carne e o nosso espírito. Então alguns fatores começam a influenciar nessa pergunta sobre quem é Deus. Como eu disse, o nosso maior desafio é chegar até o fim da carreira e dizer assim como Paulo: combati o bom combate.
O nosso maior desafio não é quantas vidas nós vamos ganhar, o nosso maior desafio não é quais dons eu vou obter, o nosso maior desafio é ser fiel até a morte para que eu tenha uma coroa de vida eterna. O grande desafio é permanecer obediente à palavra de Deus, mesmo quando eu não consigo ver Deus. Vocês estão me entendendo, irmão? Então, se nós olhamos para quem Deus é de forma superficial, fatalmente nossa fé vai ser superficial. E se a nossa fé for superficial, ela é levada por qualquer vento de doutrina ou sobre a nossa vida. Israel, para a gente olhar para isso, a gente precisa entender o que estava acontecendo aqui nesse contexto, amém? Então, no Êxodo 32, nós vemos o povo levantando um bezerro de ouro, mas quando nós olhamos os capítulos anteriores, nós vamos ver o povo sendo liberto do Egito, Deus enviando as pragas, libertando o povo, abrindo o mar, o povo passando a seco, o exército de Faraó sendo derrotado, eles cantam do outro lado, cantam em alegria ao Senhor, e aí eles vão para o deserto. Aí no deserto eles começam a experimentar coisas ainda mais sobrenaturais. A nuvem de fogo que guiava eles durante a noite, e uma nuvem que guiava eles durante o dia. Quando eles tinham fome, caía pão do céu, caiu maná do céu. Eles começam a experimentar aquilo que Deus podia fazer. Eles começam a ter um vislumbre de quem aquele Deus era. E aí a gente vê no capítulo 19, Israel chega ao Monte Sinai. E ali Deus faz uma aliança com esse povo. Ali Deus toma esse povo para si e faz uma aliança com eles. E naquele lugar acontecem coisas inexplicáveis. Há trovões, relâmpagos, fumaça, o monte treme, a glória de Deus é ali experimentada. Maravilhoso! Aquele povo estava ali caminhando com o Senhor. 40 anos no deserto, experimentando os milagres todos os dias. Todos os dias eles acordavam, havia uma pequena nuvem que guiava eles para onde eles deviam ir. De manhã caía um pão do céu, eles comiam, eles eram alimentados. De noite tinha uma coluna de fogo que guiava eles no meio da escuridão. Isso não aconteceu um dia, 2 dias, isso aconteceu durante 40 anos, irmãos. E eles viram Deus livrando eles do Egito. Eles estavam ali, envolvidos pela glória de Deus, envolvidos pelo favor de Deus. Deus era favorável a eles, eles estavam vivendo coisas inexplicáveis. Mas aquele cenário, ele deixa uma verdade muito bem estabelecida. E essa verdade era que Deus não era comum, Deus é santo. A primeira coisa que nós precisamos, em primeiro fator que nós precisamos entender sobre quem Deus é que Ele é santo. Só que se a gente não entende o que é santo, se a gente não entende o que é santidade, vai perder o valor, vai perder o impacto do que significa Deus ser santo. Amém? Então, durante esse local ali de libertação, eles estavam ali por muitos séculos sobre o domínio do Egito. Aí eles experimentam essa bondade de Deus, Deus desce a sua glória no Monte Sinai, e eles experimentam dessa glória. E aí chega no capítulo 25, até o capítulo 31, que é o capítulo que antecede o que nós estamos lendo hoje, Deus chama Moisés até o monte. Por quê? Deus havia feito uma aliança com o seu povo. Ele deixou claro, vocês são o meu povo. Vocês são o povo que carrega a minha presença. Vocês são os meus embaixadores. Aí o que acontece? Deus revela a sua santidade àquele povo. E aí no capítulo 25 ao 31, Moisés ele sobe no monte, não porque ele estava desejoso, mas porque Deus estava revelando algo extraordinário. Era Deus que estava atraindo Moisés ali. E ali Deus, durante esses capítulos, ele mostra como ele deseja ser adorado.
Deus estabelece um padrão de adoração, o que nos leva a entender que a adoração, ela não é como nós queremos, é como Deus deseja. Adoração não é como nós entendemos adoração, é como o Senhor estabeleceu a adoração. Então Deus começa a mostrar para Moisés cada medida do tabernáculo, começa a mostrar cada utensílio, começa a mostrar cada veste sacerdotal, cada sacrifício, e em cada detalhe uma única verdade ali é expressada. Eu é quem determino como o meu povo deve me adorar. E isso nos leva a um lugar de apuros, nós estamos em apuros quando nós entendemos isso. Porque, irmãos, se nós olhamos para a nossa vida hoje, todos nós precisamos olhar e pensar, será que eu estou adorando ao Senhor como Ele determinou? Não é como Ele merece, é como Ele espera, é como Ele determina. Porque adoração, irmão, ela não é algo autodidata. Eu descubro como eu adoro e agora eu faço a minha adoração do meu jeito. E se não for do meu jeito, não, irmãos. A adoração é como o Senhor determinou. Ele espera de nós uma adoração da qual nós temos que nos adequar para adorá-lo. Não é Ele que se adequa a nós, não é Ele que vem dentro da caixinha da nossa vida e Ele encontra ali como que eu vou me encaixar aqui para ser adorado. Não, Ele é quem determina como nós devemos adorá-lo. E isso estava muito claro para aquele povo, muito claro. Então a gente chega aqui num detalhe muito importante. Deus, enquanto Ele estava mostrando para Moisés como ele deveria ser adorado, no monte, lá embaixo, o povo estava fazendo uma festa. E é interessante porque, enquanto Deus no monte revela o seu caráter e a sua soberania, a sua vontade, lá embaixo do monte o povo estava revelando o seu coração. Havia um contraste aqui. Alguém estava fora da vontade. Deus estava na sua vontade, como ele desejava ser adorado, como ele esperava ser adorado, revelando quem ele era, enquanto isso o povo estava na contramão disso, revelando o seu coração. Um coração que estava confuso, irmão, contaminado. Afinal de contas, eles passaram séculos no Egito e estavam ali contaminados pela cultura do Egito, dos deuses, como os egípcios adoravam, porque quem adorava imagens de bezerro, de animais, eram os egípcios. Então a forma como eles acreditavam ser adoração é a forma como eles estavam ali buscando, mas só que é muito interessante, irmão, porque você vai pensar assim, poxa, Deus não deve ter ajudado esse povo, nossa, Deus não deve ter cuidado desse povo, Deus não deve ter feito nada. O motivo pelo qual eles começaram a buscar uma outra forma de adoração é porque Deus estava demorando. Havia uma expectativa que nós vamos ver isso historicamente, dentro da cultura egípcia, porque os deuses representavam as estações, as colheitas. Então havia tudo muito bem determinado. Havia um tempo que eles esperavam ser abençoados e eles começam a colocar Deus dentro dessa caixa que eles estavam acostumados. Eles ofereciam no Egito, eles viam os egípcios oferecendo sacrifícios para que a próxima colheita, nos próximos meses, fossem tudo certo. E de repente eles estão ali. Já está desde o capítulo 25 até o capítulo no monte, isso talvez tenha levado meses. Talvez tenha levado meses. De repente aquele povo começa a achar o quê? Deus me abandonou. Deus não está mais conosco. Nós precisamos levantar uma imagem para que a gente sinta que Ele está conosco. Vocês estão me entendendo, irmão? Vocês estão entendendo o que estava acontecendo aqui? Vocês estão? Vocês estão entendendo? Então, aquele povo estava buscando colocar Deus dentro da sua concepção de adoração. Então, a demora de Moisés não era o verdadeiro problema. O verdadeiro problema era que o povo já não estava satisfeito com o que Deus havia se revelado.
Deus já não atendia mais as expectativas daquele povo. O mesmo povo que caía no pão do céu, eles falam, que saudade das cebolas do Egito. É o mesmo povo que disse, Moisés, você nos libertou do Egito para que a gente morresse nesse deserto. Eles estavam literalmente experimentando a glória de Deus todos os dias, vendo nuvem no céu, vendo fogo caindo, vendo pão cair do céu. Mas ainda assim, o seu coração ansiava por uma adoração diferente. Ansiava por uma adoração diferente. Eles queriam um Deus que eles pudessem ver. Eles queriam um Deus que eles pudessem tocar, que eles pudessem carregar, que eles pudessem controlar. E quando Deus saiu dessa caixa deles, porque eles estavam há 40 anos, vendo todos os dias nuvem no céu, fogo descendo, pão caindo, de repente o homem que libertou eles do Egito, o homem que era o líder deles, some, vai para um monte, ninguém sabe se ele está vivo, ninguém sabe se ele está morto, demora meses e eles começam a olhar e meu Deus, e agora? Cadê a bênção? Cadê Deus? Aonde Deus está? Nós estamos largados aqui no meio desse lugar. E a demora começa a mover o coração deles para os seus antigos costumes, para aquilo que eles haviam aprendido. Então a falta de um sinal levam eles a trocar a glória de Deus, do Deus vivo, por uma escultura de ouro, fria, vazia e sem vida. Isso daqui, irmãos, ela é tão importante para nós, porque se você parar para pensar, você acha que aquele povo sabia o que eles estavam fazendo? Você acha que aquele povo tinha consciência do que eles estavam fazendo? Você acha que eles pararam para pensar e falaram assim, olha, talvez a gente esteja trocando a glória do Deus vivo? Não, irmãos, a urgência de ser abençoado, a urgência de ter um Deus que eles pudessem controlar, moveu o coração deles a revelar o que estava dentro desse próprio coração. Então, observe um detalhe muito impressionante. Eles não disseram, vamos abandonar o Senhor. Eles não disseram, vamos deixar o Senhor. Não, não. Arão declara no versículo 5, põe aqui para mim, por favor. Verso 5. Êxodo 32, 5. Percebendo o entusiasmo, eles estavam entusiasmados, irmão. O bom da Bíblia é que ela dá vários detalhes importantes. Percebendo o entusiasmo do povo, afinal, agora Deus estava presente. Arão construiu um altar diante do bezerro. Irmãos, eles não construíram apenas o bezerro. Eles não construíram apenas o bezerro. Eles levantaram um altar ao bezerro. Eles levantaram um lugar de adoração ao bezerro. E ainda anunciou, amanhã haverá uma festa para quem? Para os deuses. Amanhã haverá uma festa para o bezerro? Não, amanhã haverá uma festa para o Senhor. Irmão, se isso não mexe com o seu coração como está mexendo com o meu, porque eles tinham o desejo de adorar ao Senhor. Eles tinham. Esse desejo é expressado por Arão. Amanhã será uma festa para o Senhor, porque na concepção deles, eles estavam levantando uma homenagem a Deus. Na concepção deles, não havia problema em que eles levantassem um bezerro. Mas logo, nós iremos perceber que eles não sabiam quem Deus era. Porque por mais que eles tenham experimentado milagres, avivamentos, coisas extraordinárias, libertação, curas, eles não sabiam quem Deus era. Eles queriam continuar adorando a algum Senhor, mas segundo o reflexo do seu próprio coração. E o que eles haviam aprendido no Egito estava misturado na sua devoção. Então, irmãos, não se engane, porque havia um altar, havia uma festa religiosa, o nome do Senhor estava sendo usado, e no dia seguinte tinha ofertas de holocaustos,
Ou seja, todos os elementos de culto estavam presentes. Eles estavam cultuando, eles estavam adorando, eles estavam entregando sacrifícios e ofertas. E tudo que há num culto havia ali. Havia. Mas só faltava o principal: Deus. Só faltava o principal: conhecer a quem Deus era. Então, a questão central desse texto não é que faltava adoração. Não é. Havia adoração. Mas a questão aqui é que faltava Deus. Israel, eles não abandonaram a liturgia, a forma de fazer culto. Eles sabiam como fazer culto. Eles sabiam como eles tinham que se comportar no culto. Eles sabiam como começava o culto. Eles sabiam que tinham que entregar ofertas, sacrifícios. Mas só que eles estavam adorando a um outro Deus. Muitos deles sem nem perceber. Eles abandonaram o Deus que já não se encaixava mais nas suas expectativas. Isso, irmãos, ele tem que mover o nosso coração para olharmos para dentro de nós e percebermos que talvez nós estejamos fazendo culto, entregando ofertas, cultuando, mas talvez o Deus que a gente esteja adorando não é o Deus verdadeiro. Uma das coisas que mais preocupa o meu coração, uma das coisas que sempre que eu oro, eu falo: Senhor, me ajuda a entender se eu estou adorando a quem eu desejo que o Senhor seja ou quem o Senhor de fato é. Sabe, irmãos, o ateu, o problema dele não é um problema de ateísmo. Não. A maioria dos ateus tem um problema teológico. Não, Ari, é impossível. Um ateu tem um problema teológico? Sim. O problema deles não é que Deus exista, o problema deles é que Deus não seja como eles esperam que Deus seja. Quando você conversa com a maioria dos ateus, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns, o problema deles não é se Deus existe, se Jesus existiu. A maioria deles tem um problema de como Deus é. Por que Deus permite a fome? Por que Deus permite guerras? Por que Ele não impede as coisas? O problema deles é teológico. E esse também é um problema nosso, porque o nosso problema e o problema daquele povo não era sobre se Deus existiu ou não. O problema deles era quem Deus era. Então, nós também experimentamos milagres, experimentamos a presença de Deus, sentimos a presença de Deus, estamos caminhando na presença de Deus. Esse não é o problema, nós cremos que Deus existe, amém? Você crê que Deus existe? Glória a Deus. O nosso problema não é esse, irmão. O nosso problema se torna quando Deus não é o que eu espero. Esse é o nosso problema. Porque quando isso acontece, nós buscamos alternativas, buscamos formas de colocar Deus dentro de uma caixinha. Então achamos que Deus se agrada porque cantamos, achamos que porque levantamos as mãos, porque ofertamos, porque servimos, e o contrário disso também, mas nós achamos que então agora eu conheço a Deus, mas nós podemos estar cultuando sem o conhecer. E pior, podemos estar cultuando um Deus que nós criamos dentro de nós. Você entende a seriedade disso, irmão? Você entende que nós podemos estar em passos largos para o inferno, cantando sobre Jesus nos nossos lábios? Afinal, quando nós encontramos aqui em Apocalipse Jesus dizendo, as pessoas chegam para ele, o que eles falam? Eu orei em seu nome. É verdade ou não é? Eu profetizei em seu nome. Ou seja, eu fiz o que eu acreditava que era o culto, mas o que Jesus vai dizer? Afasta-te de mim, porque eu não o conheço. E essa tem que ser a urgência do nosso coração, conhecer a Deus e entendê-lo, como Jeremias 29 vai dizer. Nossa urgência não é uma urgência de viver milagres, não é uma urgência de ser abençoado, não é essa a nossa urgência, porque nós somos abençoados.
Nós já somos pessoas abençoadas. Nós recebemos todos os dias na nossa mesa o alimento que nós precisamos. E muitas vezes nós somos ingratos, dizemos, nossa, como eu queria ter uma picanha, porque esse ovo, porque esse bife duro aqui. Então veja, irmão, tem uma canção que eu gosto muito, que diz, veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Eles se dobram, mas muitas vezes nós não nos dobramos. A primeira pergunta de Deus não foi, vocês cantaram, a pergunta de Deus foi, vocês obedeceram? O contrário disso também é tão ruim, irmão. Porque existe um outro lado dessa moeda. De um lado nós podemos estar adorando, mas o nosso coração não conhecer a Deus verdadeiramente. Mas do outro lado tem um outro risco. O risco de um coração que já é incrédulo e que não consegue cantar, ofertar, orar. Existem os dois lados, mas existe o mesmo problema. Porque enquanto aqueles que estavam ali no deserto experimentavam a bondade de Deus, eles não pensaram em levantar um bezerro. Passaram 40 anos ali, não tinha bezerro, não tinha nada disso. Mas quando Deus saiu de dentro da caixinha deles, precisamos ter um Deus que nós controlamos. Irmão, eu não sei para você, mas eu me sinto em apuros com isso. Eu me sinto em apuros. Porque a nossa tendência é uma tendência de orgulho. A nossa tendência é o que eu faço mostra que eu o conheço. Então, o que demonstra se eu sou verdadeiramente santo? O que demonstra se eu sou verdadeiramente cristão? A gente acaba entrando no que nós fazemos. A gente começa a olhar para as nossas atitudes, para os nossos serviços, mas muitas vezes nós podemos fazer coisas, mas não o conhecer. Eles estavam cultuando, eles estavam fazendo oferendas, eles estavam entregando sacrifícios, eles estavam fazendo tudo certinho. Só que tinha uma coisa que estava fora do lugar. O objeto da adoração era eles mesmos, transvestidos de Yahvé. Transvestidos de eu sou o que sou. Arão declara isso claramente. Amanhã faremos uma festa ao Senhor. Eles acreditavam fielmente que eles estavam adorando a Deus. Mas eles teriam uma surpresa. E talvez nós precisamos ter uma surpresa. Nós precisamos nos deparar com isso e olhar e falar, Senhor, a quem eu estou adorando? Então o problema nunca foi a música. O problema nunca foi o altar, o problema nunca foi o culto, o problema era um coração idólatra. E a idolatria, como eu estava falando aqui no começo, e é uma excelente forma de descrevê-la, ela é um agente secreto, ninguém percebe que está sendo idólatra. Ninguém percebe que o coração está revelando isso. Mas nós precisamos nos preocupar com isso, sim. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ouvir do Senhor como Ele deseja ser adorado. E como que nós sabemos como Deus quer ser adorado? Estando no monte. Estando no lugar alto. Estando na presença de Deus e conhecendo a Ele de forma profunda. Sabe, irmão, o bezerro não era um convite para o ateísmo. Não era, ninguém estava sendo convidado a não crer que Deus existia. Mas era um convite para um relacionamento com Deus, sem Deus na equação. E para nós hoje é a mesma convicção. É um convite para um cristianismo sem cruz e ser um evangélico sem evangelho. Então é uma tentativa de ter benefícios, mas sem o custo
de estar debaixo da soberania dele. Porque, irmãos, o grande desafio para nós não é crer se Deus existe ou não. Na verdade, crer se Deus existe ou não é super fácil. Super fácil. Nosso desafio é nos dobrar a Ele. Nosso desafio é entender que Ele é santo, que Ele é Senhor, que Ele governa e que nós somos servos. O nosso desafio é o desafio de Adão e Eva no Éden, a rebelião do coração. O nosso desafio, irmãos, não é um problema de crença, o nosso desafio é um problema de coração humilde para se dobrar diante de Deus. Vocês estão me entendendo, irmão? Vocês estão muito quietinho. Dá um cutucão na pessoa do teu lado e fala, irmão, acorda. E é aqui, irmãos, que nós vamos ver o cenário, não só daquele povo, mas de toda a humanidade até hoje. Se adaptando ao tempo, com formas diferentes, com linguagens diferentes, mas algo ainda é igual. A maior tentação sempre foi transformar Deus em alguém que é mais confortável, mais previsível e mais parecido conosco. Essa é a grande tentação. Essa é a grande luta do nosso coração. É eu não transformar Deus na minha própria imagem e semelhança, porque os papéis se invertem. Gênesis 1:26 é Deus dizendo, façamos o homem à imagem e nossa semelhança. Êxodo 32 é o homem dizendo, façamos Deus a nossa imagem e semelhança. Há uma inversão de papéis. E essa inversão de papéis é exatamente o que leva o homem a cair no Éden. O que leva o homem a cair no Éden não é a tentação pelo poder. O que leva o homem a cair no Éden não é a maçãzinha. O que leva o homem a cair no Éden é Deus já não é o que eu espero. Quando nós olhamos a relação entre Deus, Adão e Eva, Deus deixa a sua moralidade muito clara. Deus deixa a forma como ele deveria ser adorado muito claro. Vocês podem governar a terra, podem governar os animais, podem comer de tudo no jardim. Só há uma árvore que vocês não podem comer. Deus deixou claro para eles ou não, irmão? Eles sabiam ou não, irmão? Eles sabiam. Então o que leva alguém que andava com Deus, que via Deus, que foi criado por Deus, que na sua narina foi soprado o Espírito de Deus, o que leva alguém a dizer, Deus já não é mais suficiente. Por isso eu preciso me tornar igual a Ele. Qual que era a orientação de Deus? Não comam porque vocês vão morrer. Mas o que Satanás, a serpente, diz para eles? Se vocês comerem, vocês não vão morrer. Vocês vão ser o quê? Iguais a Deus. Então o problema, irmãos, de Adão e Eva também não era crer se Deus existia. O problema deles era quem Deus era. O problema deles era que Deus já não era mais o que eles esperavam. E talvez, se nós olharmos para dentro de nós hoje, nós precisamos analisar se Deus está se tornando o que eu espero, ou se eu estou cada vez mais distante do Deus verdadeiro. E aí eu crio uma cópia sobre Deus, eu crio uma imagem sobre Deus, mas quando essa imagem ela está no meu controle, enquanto essa imagem eu posso carregá-la, enquanto essa imagem eu posso dominá-la, esse Deus é bom, esse Deus é verdadeiro. Mas quando ele nos diz não, quando ele fica em silêncio, quando ele muda as expectativas, esse Deus não é o Deus que eu quero. Vou sair da igreja, vou mudar de religião, vou para outro lugar, eu vou para onde os deuses vão ser o que eu espero. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso, irmão. Irmão, existe um perigo da gente estar adorando alguém que não é Deus.
Existe um perigo de nós dizermos que vamos fazer festa para Ele, mas não é Ele. O Espírito Santo nos mostra, Espírito Santo. Não é sobre como nós cantamos, não é sobre como nós agimos, é sobre como nós o conhecemos. É sobre permanecer obediente, fiéis à sua palavra. A Escritura diz: aquele que conhece os meus mandamentos e os guarda, esses me amam. Enquanto Deus estava ali, numa ponta, revelando quem Ele era, como Ele deveria ser adorado, para que aquele povo, não para que aquele povo se colocasse sob um jugo, mas para que aquele povo participasse da glória de Deus. Vocês entendem? Deus estava querendo que o seu povo tivesse intimidade com Ele. O povo estava pensando: temos que controlar, precisamos que Deus responda, precisamos que Deus haja como eu espero. Aquela realidade do Éden, ela tem se perdurado. O homem sempre está tentando ser Deus. O homem sempre está tentando se colocar acima de Deus, e Deus como um servo, Deus como um capacho, Deus como um balcão de trocas. Deus, olha, eu fiz, eu sirvo, eu estou há anos, agora me dá. É por isso, irmãos, que a pergunta dessa mensagem não é apenas se nós acreditamos em Deus, mas se o Deus em que nós acreditamos é o Deus que se revelou nas Escrituras. Será que o Deus que nós acreditamos é o mesmo Deus que se revelou nas Escrituras? Ou Ele é o Deus que está sendo moldado pelas nossas mãos? O Deus que se revela é infinitamente maior do que imaginamos. Em Êxodo 3, Moisés já não era mais o príncipe do Egito, irmão. Já tinha se passado 40 anos, ele estava ali fugido, tinha assassinado um homem, estava escondido, estava ali cuidando das ovelhas do seu sogro no deserto, e era um dia como qualquer outro. Até que os seus olhos foram atraídos para uma cena incomum. Para a gente olhar para o que estava acontecendo ali em Êxodo 32, a gente tem que lembrar que um dia esse homem que estava ali do monte, ele estava fugido. Então uma sarça estava em chamas, mas não era consumida pelo fogo. Movido pela curiosidade, Moisés decidiu se aproximar. Moisés não conhecia quem Deus era. Mas movido ali, ele ficou curioso, ele se aproximou. Foi então que ele ouviu a voz de Deus: não venha para cá. Aí presta atenção nisso daqui, presta atenção, irmão, não conversa com a pessoa que está do teu lado, não. Em nome de Jesus, não deixa a pessoa te roubar, não. Deus se apresenta para Moisés como uma sarça ardente, algo incomum. E ele se aproximando, talvez você ia pensar o seguinte: ah, Deus falou, vem. Vem. Não se aproxime mais. O Senhor o advertiu: tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. A primeira coisa que Moisés ouve de Deus é: não se aproxime mais. Antes, tira as sandálias dos seus pés. Interessante notar que Deus não começa aquele encontro respondendo às dúvidas de Moisés. Ele não começa dizendo: olha, Moisés, eu sou Deus, prazer, bem-vindo, assente-se aqui na sarça, fica aqui pertinho. Não. Deus começa a relação revelando quem Ele é. Então, antes de qualquer missão, Deus revela quem Ele é. Deus revela quem Ele é. Antes de tudo que nós fazemos,
Antes do ar que nós respiramos, antes de nos levantarmos todos os dias, Deus nos revela quem Ele é. Pouco depois vem uma das declarações mais profundas de toda a Escritura. Deus mostra para ele: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Deus não se apresenta comparando-se com ninguém, irmão. Ele não explica a sua origem, porque ele não tem origem. Ele não depende de nada e nem de ninguém para existir. E justamente isso que torna o pecado do bezerro de ouro de Êxodo 32 tão grave. É isso que torna tão grave. Porque enquanto Deus está se revelando como eu sou, nós precisamos entender que o trono não está vazio. Mesmo em silêncio, o rei ainda estava no trono. Porque afinal de contas, não é nós que podemos pedir a Deus explicações. O rei está no trono. O rei governa e reina. E nós somos os seus servos. Mas como ele é um bom rei, ele nos chama de filhos e de amigos. Mas antes, nós somos servos. E o que é o grande problema de hoje? Nós queremos ser filhos, nós queremos ser amigos, mas não queremos ser servos. Esse é o grande perigo no nosso coração. Ser filho? Ótimo. Deus vai cuidar de mim, vai me dar tudo o que eu quero, vai me dar o que eu preciso, vai me livrar do mal, vai me livrar do perigo. Amigo, poxa, maravilhoso. Poxa, quem não quer ser amigo de Deus, não é verdade? Mas servo, não, Deus. Não. Pera aí. Aí não. Aí não. E aí a gente vai para Isaías 6. Alguns séculos depois, outro homem teria um encontro com esse mesmo Deus. Isaías conta como tudo aconteceu no ano da morte do rei Uzias. Então era um momento de incerteza, irmãos, porque o trono de Judá estava vazio, não tinha rei em Judá. Não tinha, o trono estava vazio. Mas quando o profeta olha para o céu, quando o profeta Isaías olha para o céu, ele descobre que o verdadeiro trono nunca esteve vazio. O profeta Isaías, ele tem uma visão. Porque o trono dos homens estava vazio, não havia governo dos homens. Então ele olha para os céus e ele vê um alto e sublime trono. E esse trono tinha um rei sentado lá. E o que acontecia ali, irmãos? O que acontecia? O templo estava cheio da sua glória. E os serafins, eles proclamavam: Santo, 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 Santo é o Senhor. Sem cessar, noite e dia e noite, cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor. E quem nós somos diante dessa santidade, irmãos? Nós somos seus servos, somos seus súditos, e somos aqueles no qual devemos nos curvar, nos dobrar, nos render e clamar para que Ele venha em nosso favor. Esse é quem Deus é. Ele está num trono, irmão, Ele está num alto e sublime trono, e os nossos olhos, ao vê-lo, devemos entender quem Ele é. Porque embora Ele nos chame de amigo e nos chame de filhos, Ele ainda é o Senhor. O governo está sobre os seus ombros e a nossa vida está em suas mãos. O que chama mais atenção aqui não é apenas a visão, mas como Isaías reage. Irmão, a visão por si só já é extraordinária, não é verdade? Imagina você ter a oportunidade de olhar para o céu e ver o trono de Deus, os anjos louvando e cantando, a visão da eternidade sobre os olhos de Isaías. Mas o que mais me chama a atenção aqui não é a visão, mas a reação de Isaías.
Ele não celebra aquele privilégio e nem faz perguntas. Diante de Deus, a sua única resposta é reconhecer a sua própria miséria. E ele diz: ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros. Isaías não disse: Senhor, eu sou o teu privilegiado, agora que eu te vi, faz a minha vontade. Senhor, faz aqui o que eu estou te pedindo. Não, a reação de Isaías é: meu Deus, eu estou em apuros, porque eu sou um homem impuro de lábios. Quando Deus se revela, a nossa tendência, irmãos, não é melhor do que nós mesmos somos, mas é enxergar quem realmente Deus é. Não é que você vai olhar para Deus apenas e vai falar: meu Deus, que miséria que eu sou, né? Sou muito, muito pequeno. Não é, mas é entender quem nós somos diante de Deus e principalmente quem Ele é. Essa visão não é a visão de um amigo. Concordam comigo? Essa aqui não é a atitude de um amigo. Aqui também não é o olhar de um filho. Não é. É o olhar de um servo desesperado porque o seu Senhor está diante de si. E aí a gente vai para Jó, capítulo 38. Aí lá em Jó, a história de Jó talvez seja muito conhecida, né? Depois que ele perdeu seus bens, que ele ficou doente, seus filhos morreram, perdeu todos os seus bens. Nós vamos ver que Jó, ele passa capítulos inteiros tentando compreender o motivo de tanta dor, de tanto sofrimento. Ele passa diversos capítulos questionando a Deus. E aí chega um momento que Deus finalmente fala com Jó. De tanto que Jó queria que Deus respondesse, Deus respondeu, irmão. E olha a resposta de Deus para Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Deus colocou Jó no seu lugar. E Jó entendeu. Jó estava questionando. Por quê? Porque Deus já não era mais o que Jó esperava. Enquanto ele era abençoado, enquanto ele era próspero, nossa, que maravilha. Mas chegou um momento que ele perdeu tudo, que ele ficou doente, que os amigos o abandonaram, que os filhos morreram, que perdeu tudo. E aí ele começa a fazer o que todos nós faríamos. Por que Deus? Por que Deus? Por que o Senhor não me responde? Por que eu estou sofrendo? Por que eu perdi todas as coisas? E Jó estava esperando que Deus falasse: não, filho, olha, fique em paz, eu vou restituir tudo, você vai viver a bênção. A resposta de Deus é: quem é você? Aonde você estava quando eu criei todas as coisas? E uma pergunta levava a outra. Deus fala da criação, do mar, das estrelas, dos animais, das estações, mostrando para Jó que existe uma ordem e uma sabedoria infinitamente maior do que ele conseguia compreender. E aí a resposta de Jó é uma resposta que mexe com o coração. Ele responde: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Irmão, Jó era um homem justo? Jó era um homem justo. Jó é descrito por Deus como um homem justo. Jó era abençoado, Jó era próspero, Jó fazia o que a cartilha mandava. Mas a revelação que Jó tem, não que ninguém falou para ele, é que ele não conhecia a Deus. Então, quando ele ouve o Senhor explicar quem ele era, o Senhor começa a dizer quem ele era. Eu criei todas as coisas. Deus começa a descrever quem ele era. Jó entende uma coisa: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E esse precisa ser o anseio do nosso coração, irmão. Os nossos olhos verem o Senhor, verem a sua glória.
E é interessante porque Jó não recebeu todas as respostas que ele queria. Na verdade, eu acho que ele não recebeu nenhuma. Mas ele entendeu algo muito melhor. Ele teve uma visão profunda de quem Deus é. E isso mudou completamente a forma como ele enxergava a si mesmo. Então Deus é um reflexo que nos faz enxergar de fato quem nós somos. Então, quando nós olhamos e como Jó podemos declarar: Senhor, os meus olhos te veem, o nosso rosto tem que ir em terra. O nosso rosto, nós devemos nos dobrar e dizer: Senhor, miserável homem que sou, pobre nu, carente da tua graça. Mas o que nós nos acostumamos, irmãos? Nos acostumamos a querer nos assentar nos lugares de honra, nos acostumamos a querer colocar Deus dentro da minha caixinha. Como é que um culto deve ser feito? Como é que a adoração deve ser feita? Como é que eu devo me comportar? Deus está dizendo: eu sei como vocês devem se comportar. Eu sei como vocês devem me adorar. E a resposta é: em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Irmão, Deus está olhando para nós hoje e esperando que nós nos dobremos a Ele. Finalmente nos rendermos. Será que eu posso olhar para o meu coração e dizer: talvez eu seja orgulhoso, porque talvez seja difícil para mim pedir perdão para alguém quando eu estou errado? Será que talvez o meu coração é orgulhoso quando alguém diz algo que não me agrada? Mas eu tenho que me dobrar e dizer: Senhor, eu sei quem o Senhor é. Não importa como eu acho que deve ser. Importa que o Senhor seja adorado na beleza da tua santidade. E beleza de santidade não é apenas colocar uma música de fundo no meu quarto e dizer: eu estou vendo a glória de Deus. É o que acontece depois que eu saio do quarto. Eu sei, irmão, que isso nos tira de um lugar. Eu sei que isso é desconfortável. Eu sei que isso tira o chão da gente, porque talvez, assim como eu essa semana, fiquei pensando: Senhor, há quantos anos eu estou na Tua presença? Há quantos anos eu caminho com o Senhor? As minhas intenções são boas, Senhor. Eu tento fazer algo para o Teu reino e talvez eu não esteja fazendo nada para o Senhor, esteja fazendo para mim, Senhor. E tirou meu chão, irmão, e talvez isso nos leve para um lugar melhor. E talvez, eu não sei qual experiência você vai tirar disso que o Senhor está nos falando hoje, mas eu tenho certeza que isso vai nos tirar de um lugar confortável. A gente coloca Deus dentro de uma caixinha, onde a gente diz: essa pessoa é dessa forma, essa pessoa é dessa forma, essa aqui é mais cristã que essa daqui se comporta. Irmãos, não é isso que define se nós conhecemos a Deus. Eu posso subir aqui e dizer várias e várias coisas para você. Eu posso estar fazendo um belo sermão, talvez não, mas talvez eu possa estar fazendo algo que esteja mexendo com a sua cabeça hoje. Mas deixa eu te dizer, irmão, se amanhã isso aqui não fizer sentido, não adiantou de nada. Porque então, existe um convite de Deus para nós. Deus, desde o início, nunca desejou apenas ser conhecido de longe. O seu propósito era habitar no meio do seu povo. Deus, no Monte Sinai, no capítulo 19, ele se revela ao povo e ele vem sobre o monte. Eles têm ali uma epifania, uma experiência espiritual diferenciada. Eles conseguem estar fisicamente na presença de Deus. O peso da glória é sentido naquele lugar. Mas o desejo de Deus não era encher eles de poder, o desejo de Deus não era fazer nada disso, o desejo de Deus era: eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero que vocês me conheçam como eu me revelei no Éden. Eu quero que vocês conheçam quem eu sou, os meus propósitos, a minha bondade. Mais tarde, o profeta Jeremias registraria uma promessa extraordinária. Coloca aqui, Caio, por favor, Jeremias 29, 13. Um dos meus textos preferidos. Diz assim, põe para mim na versão RA, Caio. Vamos ler a versão mais poética que a gente está acostumado. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí,
Quando Jesus define os 2 mandamentos, o que ele fala? Ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma. Então é tudo. Porque, irmãos, o que levanta o bezerro de ouro é um coração dividido. Coração dividido entre fabricar um Deus ou buscar o Deus vivo. Fabricá-lo, a vantagem é que eu posso moldá-lo como eu desejar. Mas buscá-lo vai me colocar num lugar onde eu coloco o meu rosto no pó, aonde eu me humilho diante dele e eu digo: Senhor, eu preciso do teu favor. Que lugar que nós estamos, irmãos? A imagem que talvez nós nos sentaríamos em lugar de honra está errada. Está errada. Nós temos um lugar à mesa, mas quem está à mesa é um rei. É um rei. Para encerrar, quando nós chegamos no Novo Testamento, tudo aquilo que nós vemos até agora encontra o seu cumprimento. João capítulo 1 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No Sinai, Israel olhou para um bezerro e disse: eis o teu Deus. Séculos depois, João Batista aponta para o Cristo e diz: ele é o Cordeiro de Deus. As coisas voltam ao lugar, se estabelece no lugar, enquanto no Sinai eles estavam apontando para um bezerro e dizendo: esse é o nosso Deus. João Batista aponta para o Deus encarnado que veio habitar entre nós e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ó Espírito Santo. Um foi fabricado pelas mãos dos homens e o outro foi enviado pelo próprio Deus. Um nasceu na idolatria e o outro nasceu na graça. O mesmo Deus que diante de Moisés disse: tira as sandálias, agora caminhava entre eles, entre os leprosos, entre os cegos, entre os doentes, entre os pobres de espírito, caminhando entre homens pecadores, sentando com os pecadores. O mesmo Deus que disse: tira a sandália dos teus pés, agora diz: eu vou lavar os seus pés. Que Isaías gritou: ai de mim, agora estendi a mão para tocar os leprosos. O Deus que deixou Jó sem palavras agora dizia: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu te darei descanso. Eu não te darei um trono, eu te darei descanso. Irmãos, Deus não diminui a sua santidade. Não diminui. Mas Cristo abre o caminho para que a gente o conheça em espírito e em verdade. Por isso que o autor de Hebreus pode dizer, Hebreus 4,16, abre aqui para a gente encerrar. Queria chamar o louvor aqui. Não sei se dá tempo, não sei nem que horas é. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que, irmãos, de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O mesmo autor aqui está dizendo que nós podemos chegar agora podemos nos achegar ao trono da graça de forma confiante, de forma livre, porque esse Deus vai derramar misericórdia sobre nós. E não porque Deus deixou de ser santo, mas porque Cristo cumpriu tudo o que a santidade de Deus exige.
Ele pagou o preço que eu e você não poderíamos pagar. Ele entregou o que nós não poderíamos entregar. O nosso papel é permanecer fiel e buscar em conhecer a Deus. Vamos ficar de pé. Quem Deus é, irmão? Quem Deus é? Quem Deus